Nossa Senhora chora sangue, do relato do Padre Giuseppe Tomaselli. Saudações, caros internautas. Hoje trago-vos uma história que atravessou décadas e continua a comover quem a escuta. A história do quadro de Nossa Senhora do Rosário, que em 1971, numa pequena aldeia perdida nas montanhas da Calábria, na Itália, começou a chorar lágrimas de sangue. Quem nos conta essa história é o Padre Giuseppe Tomaselli, um salesiano de Sicília, nascido em Biancavilla, perto de Catania, em janeiro de 1902. Foi ele conhecido como o apóstolo da boa imprensa e também como exorcista e diretor espiritual. Um homem que passou a vida a ouvir os dramas mais íntimos das almas. Morreu em Messina, na Sicília, Itália, em 1989. E foi ele, em primeira pessoa, quem recolheu este testemunho ainda quente dos próprios protagonistas que se viveu em Maropati. Antes de entrarmos na aldeia, deixem-me situar-vos no tempo. Estamos numa época em que, dizia o próprio Padre Tomaselli, a fé parecia adormecer, o mundo caminhava depressa demais para o esquecimento de Deus. Crimes, inquietação social, indiferença religiosa. E ao longo da história, quando os corações mais se endurecem, era a própria Nossa Senhora quem vinha bater à porta dos homens para os fazer acordar para a realidade. Aconteceu assim em La Salette, em 1846. Aconteceu assim em Lourdes, em 1858. Aconteceu assim em Fátima, em 1917. Aconteceu assim na própria Sicília, em Siracusa, em agosto de 1953, quando uma imagem do Imaculado Coração de Maria chorou lágrimas comuns durante 4 dias inteiros. Só que desta vez, na Calábria, as lágrimas já não são comuns, mas são lágrimas de sangue. E aconteceu as aparições de Nossa Senhora na vila de Kibeo, em Ruanda, em 1981 e 1989. Chegamos assim à vila de Maropati. Imaginem uma aldeia pequena, com poucos milhares de habitantes, encravada entre as províncias de Reggio e Catanzaro, no sul da Itália. Só se chega lá de carro e o silêncio da paisagem é quase absoluto. Nos arredores da aldeia vivia a família Cordiano. O chefe da casa, o advogado Cordiano, tinha sido presidente da Câmara local e, curiosamente, era comunista. Nós sabemos muito bem como são os comunistas com a religião. Eles consideram a religião o ópio do povo. Sua esposa, a dona Kátia, era uma mulher profundamente religiosa que educou os seus 6 filhos na fé. 2 irmãs do advogado, por incrível que pareça, são religiosas, freiras. E foi precisamente nesta casa, tão dividida entre a fé de uma mãe e a descrença de um pai, que Nossa Senhora escolheu manifestar-se. Na parede do quarto do casal, mesmo por cima da cama, estava pendurada uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Não era uma pintura original, mas uma reprodução emoldurada, protegida por vidro, com pouco mais de 1 metro de altura. Era a imagem que a falecida mãe do advogado tanto venerava. Ela própria costumava reunir os vizinhos todas as tardes para rezar o terço diante desta imagem.
um sonho estranho. Tudo começou, dizem, com um sonho. Na noite de 28 de dezembro de 1970, Dona Cátia dormia mesmo debaixo daquele quadro e sonhou. Sonhou que via no lugar da pintura um nicho e dentro dele uma mulher belíssima. A senhora saiu do nicho, começou a mover-se sobre a cama, que parecia tremer. O rosto da senhora era de uma beleza indescritível, o vestido branquíssimo e nos braços trazia um rosário comprido, a brilhar intensamente. No fim, deixou cair a coroa sobre a cama. Dona Cátia acordou feliz, quase eufórica. Contou o sonho à família. 6 dias depois, reparem bem na data, ela atravessava aquela mesma sala por volta das 7 da tarde, quando ouviu um estrondo enorme. Pensou por instante que era um terremoto. Olhou para a janela, olhou para a cama e viu o quadro desprendido de um dos pregos, inclinado para o lado. E por baixo dele, na parede, uma mancha de sangue fresco, do tamanho de uma moeda pequena. Sem perceber bem a gravidade do que via, e para não assustar os filhos, Dona Cátia limpou a mancha com um jornal e deitou-o fora. Só depois reparou, havia também sangue na fronha da almofada, exatamente onde ela costumava repousar a cabeça, e a almofada estava completamente encharcada, como se tivesse caído dentro de água. Foi a 3 de janeiro de 1971 quando este facto aconteceu. O fenômeno repete-se. Manteve o segredo apenas entre marido e mulher. Mas 2 dias depois, a mancha, que já quase tinha desaparecido, voltou a aparecer, tão viva como antes. Desta vez, marido e filhos testemunharam também. E não parou por aí. Na noite de 23 de fevereiro, durante o jantar, ouviram-se 2 pancadas fortes na porta. Foram ver, não estava ninguém. Mas ao passar pela sala, encontraram o quadro outra vez descaído e por baixo dele, sob as mãos de um pequeno crucifixo que ali tinham colocado, 2 fios de sangue a escorrer. No dia seguinte, a família chamou um sacerdote de confiança, o padre Vincenzo Ida. Ele viu o sangue com os próprios olhos, aconselhou trocar o papel manchado, guardá-lo com cuidado e sugeriu ainda algo muito importante, que uma amostra fosse enviada para análise científica. O próprio advogado Cordiano, o comunista da casa, conta como ficou por dentro. Recolheu um papel manchado de vermelho, guardou na gaveta e horas depois, ao voltar a olhar, quase desmaiou. O líquido continuava por coagular. Ele, que rejeitava tudo aquilo por princípio, confessa que não conseguia já encontrar explicação lógica nenhuma. As lágrimas começaram a correr dos olhos. A 23 de março, por volta das 8h30 da manhã, foi o filho Vincenzo quem primeiro viu. Da imagem da Virgem pelo vidro escorriam verdadeiras lágrimas de sangue. Chamou logo a mãe e a tia. O sangue corria em intervalos, descendo até a base da moldura, e o padre Ida, que ali estava, chegou a tocar-lhe com o próprio dedo. Depois veio o dia 25 de março, festa da Anunciação. Nesse dia, o advogado encontrou 2 grandes manchas frescas no papel debaixo do crucifixo,
guardou tudo, ainda molhado, numa pequena caixa. Na terça-feira santa, 6 de abril, formou-se uma cruz de sangue líquido. O advogado ficou 3 horas seguidas a segurar aquele papel na mão, sem conseguir decidir-se a ir dormir. De madrugada, o sangue já estava coagulado. E chegou a sexta-feira santa, o dia da paixão. Entre o meio-dia e as 3 da tarde, as chamadas 3 horas da agonia formaram-se à vista de muitas testemunhas, 2 cruzes de sangue que pareciam mover-se sozinhas. Subiam, desciam, deslocavam-se para os lados até desenharem a forma da cruz. Só ao fim de 3 horas o sangue começou enfim a coagular. A noite da ressurreição. Na vigília pascal, enquanto em toda a Itália os sinos tocavam anunciando a ressurreição, o advogado Cordiano e a esposa estavam junto ao quadro, em oração. Notaram por baixo da pintura a sombra de uma cruz quase imperceptível na parede. Meia hora depois, essa sombra tornou-se visível e sangrava. Na manhã de Páscoa, a cruz parecia ainda maior. E à noite, na presença de muitas pessoas e de várias freiras, o sangue voltou a liquefazer-se durante mais de 1 hora inteira. A ciência entra em cena. Como sugerido pelo Padre Ida desde o início, o sangue foi mesmo analisado. No dia 29 de março ao dia 8 de abril, no Laboratório Provincial de Higiene de Reggio Calabria, o resultado é trazido. Trata-se de facto de sangue e sangue humano, confirmado pelos testes de benzindina com pirimidona e pelos testes de soro precipitante. 2 análises distintas, o mesmo resultado. Maio, o mês de Nossa Senhora. Foi em maio que tudo atingiu o seu ponto mais intenso. No dia 2, à tarde, a Virgem chorou. No dia seguinte, o sangue voltou a escorrer, desta vez abundantemente dos olhos e do coração da imagem, avermelhado as vestes brancas das figuras dos santos ao redor. Mas foi no dia 4 de maio que tudo alcançou o auge. Gente de todas as classes sociais de vários países começaram a chegar a Maropati. Umas pessoas choravam, outras rezavam em voz alta, outras pediam misericórdia de joelho. Até os mais céticos ficavam ali paralisados diante daquele fluxo de sangue que não parava. O sangramento começou por volta das 2 da tarde, prolongou-se durante horas, fez uma pausa e recomeçou às 8:30 da noite, com a sala outra vez cheia. E como sempre acontece nestes casos, uns acreditavam, outros duvidavam, e não faltou quem espalhasse boatos de fraude. O próprio advogado teve de ir ao tribunal defender o nome da família perante um magistrado. O selo da comissão. As autoridades civis nomearam então uma comissão ad hoc de médicos, engenheiros, professores e advogados para investigarem o caso. Selaram a imagem com um grande selo oficial, como quem diz, a partir de agora vigiamos tudo nós. Pois bem, no dia seguinte ao selamento, o sangramento repetiu-se na mesma. Um fio de sangue escorreu por dentro do próprio vidro selado e saiu pelas molduras. O magistrado e a comissão vieram ao local, olharam e nada disseram, diz o padre Tomazelli. Aquele silêncio foi, ele mesmo, uma resposta. Depois disso,
Já não havia como esconder o caso. Chegaram as televisões, chegaram os jornais, as rádios. Maropati tornou-se notícia em toda a Itália. O que dizia então a imprensa da época? O jornal La Nazione de Livorno escrevia que as testemunhas oculares já se contavam aos milhares e contava o caso de uma mulher de Locri que, ao chegar a casa, encontrou o próprio lenço que tinha debaixo sobre o vidro do quadro, completamente ensopado de sangue. O próprio padre Tomaselli acrescenta o seu testemunho pessoal. Uma religiosa que conhecia colocou um postal com a imagem de Nossa Senhora sobre o vidro do quadro e depois guardou entre 2 livros. Pois bem, o sangue escorreu de tal forma que manchou as capas dos livros, e um outro sacerdote pároco de Condofuri contou-lhe que, ao limpar o vidro com um lenço já bem limpo, porque tantos outros o tinham feito antes, encontrou nele, momentos depois, uma pequena gota de sangue que foi crescendo até formar uma mancha visível. O jornal La Gazzetta del Sud, por sua vez, relata que o fenômeno já não se limitava ao quadro, passou a manifestar-se também em pedaços de algodão que os visitantes aproximavam da moldura. Chegaram a contar-se 140 manchas de sangue fresco numa só noite. Um agente da polícia de trânsito, Bruno Adornato, confessou ao jornal que, até ver com os próprios olhos, mal acreditava que um quadro pudesse sangrar, mas que agora estava, nas suas palavras, totalmente convencido. O mesmo jornal contava a história de um advogado de Calábria, cético à partida, que, ao reconhecer no rastro de sangue os traços de uma figura humana, o rosto sofredor de Cristo, se benzeu ali mesmo, comovido, e que altas patentes militares e magistrados também se deslocaram ao local, vindo de toda a região e até da Sicília e da Campania. O pároco local, Dom Eugênio Anile, que filmou muitos destes episódios, preferia não comentar. Dizia apenas: "Não me compete julgar. Estamos diante de um facto que não se pode negar. E o fruto espiritual está à vista. O povo de Maropati está a mudar. Há milhares que me confidenciaram que os seus maridos já não blasfemam mais." Para terminarmos, fica aqui, caros internautas, este relato, como o próprio padre Giuseppe Tomaselli o recolheu, ainda quente da boca dos próprios protagonistas, do advogado comunista que se rendeu à evidência, da esposa devota, dos filhos, do pároco, dos médicos, dos cientistas, dos jornalistas. Uma mãe que chora, dizia o padre Tomaselli, diz sempre mais do que uma mãe que fala. E talvez seja este o convite que fica destas lágrimas de Maropati, o convite simples e antigo a voltar às contas do terço e a rezá-lo todos os dias em família. Chegamos assim ao fim de mais uma história. Cada um é convidado a tirar dela a sua própria lição. Este pequeno livrinho, Maria Chora Lágrimas de Sangue, do padre Giuseppe Tomaselli, fica-nos sobretudo como lição bem simples. Basta que haja numa família uma só pessoa que acredite em Deus e confie plenamente em Nossa Senhora para que ela faça milagres. Foi assim em Maropati. Bastou a fé simples de uma mãe no meio de uma casa dividida para que o céu se manifestasse. Quantas vezes Nossa Senhora não chora lágrimas de sangue para que de facto isso se realize no meio das nossas próprias famílias.
Por isso, caros internautas, continuemos a confiar em Nossa Senhora, as nossas preces, as preces de cada um dos membros das nossas famílias, as preces daqueles que se confiam nas nossas orações. Ela, sabemos muito bem que intercede sempre por nós, ela chora por nós, ela não se cansa. E agora, unidos pelo nosso canal YouTube Mamã Mushima, vamos rezar juntos. Rezemos pelos esposos e esposas cristãos e católicos para que a sua união seja de facto um sinal do amor de Deus. Rezemos pelos homens de pouca fé, para que o Senhor lhes toque o coração como tocou o coração do advogado Cordiano, um comunista que não acredita na religião, não acredita em Deus, mas Nossa Senhora fez este grande milagre na sua vida. Rezemos por aqueles que entre nós professam a ideologia comunista, para que encontrem também eles o caminho da fé, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos por aqueles que nos oprimem, para que se convertam e conheçam a misericórdia de Deus. Rezemos por aqueles que oprimem o futuro das crianças e dos jovens, e cesse a sua influência maligna sobre os pequeninos. E rezemos, por fim, pelas nossas autoridades civis e políticas, para que governem com justiça e temor de Deus. Mamã Mushima, a Ave Maria, a Mãe da Igreja, roga sempre por nós.